O governo Lula recuou da decisão de autorizar o chamado aborto legal em qualquer período gestacional. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, suspendeu a nota técnica que havia sido publicada ontem. A decisão da ministra foi motivada pela forte reação negativa da oposição, que prometeu derrubar o documento no Congresso. Os parlamentares alegavam que o governo Lula estaria permitindo o aborto em qualquer fase da gestação, mesmo quando o feto já teria condições de sobreviver fora do útero da mãe. A atual gestão da saúde havia derrubado outra nota do próprio ministério, publicada ainda no governo de Jair Bolsonaro, que dizia não haver sentido em realizar um aborto em gestações que ultrapassassem 21 semanas. Mais detalhes sobre esse caso você pode acompanhar no nosso site, revistaoeste.com, na reportagem de Christian Costa. A gente está aí exibindo na tela para você que está nos acompanhando. Carlo Cauti, eu quero te ouvir, porque houve esse recuo aí do governo, né, da ministra Nízia Trindade, em relação a essa nota técnica. Vale esclarecer que o nosso Código Penal brasileiro não estabelece um limite de tempo para o aborto legal no Brasil, mas não compete aí à ministra da Saúde estabelecer esse período. E, só esclarecendo, os casos de aborto legal no Brasil, em caso de estupro da mulher e também em caso de risco de morte dessa mulher grávida. E depois, posteriormente, então, o STF teve aquele entendimento sobre fetos anencéfalos, ou seja, fetos que não possuem cérebro, então também é permitida o aborto legal nesses casos. E aí estávamos até falando como é que funciona na Europa essa questão aí do aborto, quantas semanas, se há algum limite temporal para a realização de aborto aí na Europa, Carlo? Não, há um limite temporal, sim. Primeiramente, vamos explicar para o nosso público, porque o governo, de fato, hoje tentou liberar o aborto até o 9º mês de gestação, ou seja, até a criança formada, pronta para nascer, poderia, até em algumas horas, nesse país, o aborto foi liberado até o 9º mês de gestação, porque uma portaria, de fato, é uma nota técnica, que não é uma lei, é uma nota técnica do Ministério que foi assinada, vou até pegar os nomes aqui, pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, e o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Elvésio Miranda. Basicamente liberou o homicídio, né? Porque isso aqui é homicídio de crianças em 9 meses, porque a criança pode até nascer com 8 meses de gestação, então já está pronta para nascer. A lei brasileira prevê o aborto em 3 casos: em caso de violência sexual, em caso de criança anencéfala, em caso de risco de vida para a mulher, mas não prevê um tempo máximo, deixou em aberto esse ponto, a decisão do Supremo, por sinal, Tribunal Federal. O governo Bolsonaro tinha decidido isso, inclusive dando um tempo maior do que muitos países da Europa, porque está prevista se não me engano, 21 semanas, uma possibilidade de realizar a interrupção de gravidez por 21 semanas, enquanto na Europa é muito menos do que isso. Na França, por exemplo, é apenas 14 semanas. Eu estava dando uma olhada aqui nos países europeus, a Espanha, pelo que eu achei, é o que tem mais tempo de duração que você pode realizar a interrupção de gravidez. 22 semanas é o tempo máximo. E a Espanha fez isso durante o governo socialista espanhol em 2013. Então, o tempo máximo, nós falamos de 5 meses. No Brasil, por algumas horas, isso foi levado a 9 meses, né? Inclusive é um método extremamente, até cruel, né? Porque você tem que injetar uma substância no feto, na criança, que mata a criança em poucas horas. Então, é algo absolutamente cruel. E o mais grave disso é que a ministra, pelo que ela mesma declarou, vamos apurar se isso confere ou não, sequer sabia disso. Foi uma decisão de alguns diretores alguns responsáveis, né, de algumas áreas, secretários do Ministério, que decidiram sozinhos simplesmente liberalizar, de fato, o aborto até o 9º mês no Brasil. Então, é grave porque a ministra não está sendo informada do que acontece dentro do Ministério, mas ainda mais grave porque ela suspendeu, não revogou, só suspendeu esse documento. Então, ele ainda poderia voltar a vigorar caso a suspensão venha ser eliminada, venha ser revogada. Mas uma coisa mais grave é que ela disse que ela está suspendendo esta liberalização porque esse documento não teria passado pelas comissões jurídicas internas ao Ministério. Ou seja,
o Ministério da Saúde está em total anarquia, evidentemente. Se alguns secretários, sozinhos, liberam o aborto como se fosse assim, uma decisão de onde colocar um vaso, se na frente ou atrás de uma porta, o Ministério está na total anarquia. A ministra da Saúde já está demonstrando em várias ocasiões a sua total inadequatez pelo cargo que está assumindo. Não por último, no Brasil temos 1 milhão de casos de dengue. Em março do ano passado, vai fazer um ano agora, a Anvisa liberou a compra de vacinas contra a dengue produzidas pelo laboratório Takeda no Japão. O governo se recusou a comprar vacinas contra a dengue. Tivemos um boom de mortes de dengue no ano passado, um recorde histórico, e somente na antevéspera de Natal, o Ministério da Saúde decidiu comprar essas vacinas. E hoje estamos vendo centenas de mortes por dengue por causa da incompetência do Ministério da Saúde. Essa e outras, depois casos de dinheiro enviado para prefeituras com envolvimento familiar da ministra, tem uma série de casos que deveriam ainda ser apurados pelo judiciário, e agora um caso de secretários que, sozinhos, com uma canetada, liberam o aborto no Brasil. Agora, uma ministra como essa, num ministério tão importante, já em um país sério, já teria sido removida há muito tempo. O fato de ela ser uma cota pessoal de Lula é a única razão por que Nízia Trindade continua no cargo. Bom, e mais cedo, deputados da oposição protocolaram diversos requerimentos para que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, explique essa nota técnica, Flávio, que já o governo recuou. E só um esclarecimento, a gente colocou ali aborto legal, na verdade, o aborto não é permitido no Brasil. Existe, na verdade, o artigo 128 do Código Penal que não pune, não há punição na mulher nos casos que nós já comentamos aqui, de violência contra a mulher, estupro, no caso de feto anencéfalo e também quando há risco de morte para a mulher. Mas o aborto não é permitido no Brasil, só não há a punição, né, nesses casos. Então vamos lá, era um dos pontos que eu tinha anotado aqui para a gente falar. Primeiro, você tinha dito agora há pouco, né? No caso do anencéfalo teve um entendimento, ou seja, o STF legislou, tá? Então, assim, dane-se o que o Brasil pensa, dane-se, inclusive o que os políticos pensam. Você vê o nível que a gente está, né? A gente tá tendo que defender os políticos, falando, quando os políticos mandam na gente e destroem a nossa vida, é melhor do que agora. Dane-se que todo mundo pensa, o que importa são eles sozinhos, tá? Então, esse é o que acontece quando a gente tem um entendimento. Pegando aqui o que você está falando, Paula, não existe direito ao aborto, ou seja, você entendeu, né, ou seja, legislou ali sozinho que você não vai punir. Ora, se você não vai punir um soco, por exemplo, tem uma briga de rua, não estou punindo que eu vou dar um soco, então eu tenho o direito a dar um soco nas pessoas. Se eu não vou punir 51 milhões de dinheiro vivo, né, em dólares ali, que foi achado na casa ali de uma certa pessoa que depois se arrependeu de ter falado que não era dele, porque o dinheiro de todas as outras empreiteiras voltou. Quer dizer que você tem direito a fazer propina de 51 milhões, você vê como é que é o pensamento dessas pessoas. Não é que assim um nível filosófico, lógico, retórico tá deficiente. Não, é um nível assim, sei lá, você pergunta para um capial do mato, ele vai entender isso aí muito melhor do que esses doutorizinhos cheios de gravatinhas engomados falando em democracia a cada duas palavras. O aborto, ele sempre foi uma questão fundamental da esquerda porque ele foi entendido como um método de controle social, tá? Quando você pega a obra da Sidney Webb, o principal socialista inglês, ele falava, olha, muito mais importante do que você fazer uma distribuição de renda é você fazer o controle social. E o controle social, né, planejamento familiar, como é dito hoje, ele é feito através da pílula, através de métodos anticoncepcionais e caso a mulher engravide, você aborta. Ora, se você pratica isso principalmente nos pobres, isso ele falava, tá defendendo os pobres. Se você abortar bastante bebês pobres, isso aí significa que você vai ter, igualdade social. Vamos para os Estados Unidos agora, né? A ídola de Hillary Clinton, né? A Margaret Sanger, que fundou a Planned Parenthood, que é a maior agência que promove abortos, né? Você não consegue fazer quase nada de graça nos Estados Unidos em matéria de saúde, mas a Planned Parenthood ele faz de tudo para você chegar lá e entregar seu bebezinho ali para ser sacrificado para Moloch. O que a Margaret Sanger falava? Ora, ela, que já deu palestra dentro do Ku Klux Klan, tá? Ela dizia, se nós abortarmos bastante bebês negros, vamos purificar os Estados Unidos e vamos ter só brancos, tá? Ela falava isso claramente. Hillary Clinton considera a Margaret Sanger sua heroína, tá? E aí eu vi, por exemplo, né, eu lembro lá de um debate lá em 2010 com os vice-presidentes tinha o vice-presidente do PSOL, né, na época do Plínio.
ele era negro, não lembro o nome dele, ele falava, é a mulher negra que morre, então precisamos legalizar o aborto. Pô, é o mesmo argumento da Margaret Sanger para diminuir a população negra e você conseguir manter os brancos, só os brancos vivos nos Estados Unidos. E isso é um tema caro para a esquerda, só que ela nunca vai defender isso publicamente. Você lembra como é que é o Lula, né? Pouquinhos meses antes de começar as eleições, ele vai lá e fala, não, porque é um absurdo esse negócio de punir a mulher, porque uma mulher ela pode realizar um aborto, que isso aí não sei mais o quê. Na hora que começa o período eleitoral, meu Deus do céu, nossa, é um absurdo, né? Olha, eu legalizar aborto, eu legalizar aborto, não, imagina, onde já se viu, por favor, vai lá na igreja, né, comunga, faz aquelas coisas todas que são completamente proibidas. Lembra da Miriam Cordeiro, né? Lembra lá da Miriam, lá na época da eleição do Collor, era uma ex-mulher do Lula, ela que é mãe da Lurian, salvo engano, ela tinha dito, olha, o Lula passou a gravidez inteira tentando abortar a minha filha. Na hora que minha filha nasceu, ele foi visitar na maternidade com um amigo dele. Eu falei para o amigo dele sair, entreguei minha filha e falei, toma, agora mata. Isso aí foi uma coisa que destruiu, né, a chance eleitoral do Lula ali naquele momento. A Miriam Cordeiro morreu logo depois, mas aí você vê, né, como a esquerda ela usa sempre um subterfúgio, inclusive a própria palavra aborto, que é assassinato de crianças, mas você diz, né, aborta uma vida. Vamos pensar em abortar, por exemplo, né, certas pessoas aí que estão destruindo a democracia no Brasil, vamos ver se elas aceitam o nosso direito ao aborto. Consta, rapidamente quero te ouvir sobre esse tema e trazer aqui o Samuel Francisco Lima da Silva, disse aqui no chat, sugerindo para a gente ouvir alguém do Conselho Federal de Medicina a respeito desse tema. Eu não tenho conhecimento, não sei se Nízia Trindade, ministra da Saúde, ouviu alguém do Conselho Federal de Medicina para desenvolver, para editar essa nota técnica sobre o aborto. Arrisco a dizer que não, consta. Pois é, vamos lembrar que a Nízia é uma socióloga, né? É essa turma que quer monopolizar a fala em nome da ciência. Sobre o aborto em si, acho que o Flávio e o Caute já falaram o principal, eu não vou chover no molhado. Eu quero aqui dar voz à nossa colega Ana Paula Henkel, que não está presente na Oeste Sem Filtro de hoje, que é a quinta-feira, ela cede o espaço para mim, um baita desafio, né? Mas ela entrou nessa questão, né? Porque ela foi respondida pelo Ministério da Saúde. O que ela postou? Aborto liberado em qualquer período gestacional através de uma nota técnica. Para que Congresso? Chamando atenção para a questão do trâmite legislativo. Nota técnica não deveria ter poder normativo, isso é óbvio. Desgoverno aliado com terroristas, psicopatas e assassinos de bebê, seja o Hamas, o MST ou este nefasto Ministério da Saúde. E o Ministério respondeu, essa informação é falsa. O documento está suspenso. Ele não passou por todas as esferas necessárias do Ministério da Saúde, nem pela consultoria jurídica da pasta. Aí ela respondeu, vocês publicaram essa covardia na calada da noite, foram pegos, depois da baita repercussão negativa, suspenderam a nota diante da pressão. Vocês não terão sossego nessa empreitada nefasta contra a vida, podem ter certeza absoluta disso. Ou seja, eles alegam que é informação falsa, mas dizem que o documento está suspenso, ou seja, existia o documento. Então, nós estamos lidando aqui com gente sem nenhum compromisso com a vida humana e com a verdade. É disso que se trata. E, claro, com a democracia. Eles também não têm nenhum apreço pelas vias democráticas para colocar em pauta um tema desse, sabendo que, grosso modo, 80% da população brasileira jamais vai compactuar com o assassinato de bebês. Paula. Diga, Pilton. Não, rapidinho. Eu vou só pegar num ponto que o Caute fez menção. Como é que dois funcionários tomam uma decisão do tamanho desta, sem que, a própria ministra está dizendo, todos os comitês serem antes ouvidos? Quem manda no Ministério da Saúde? Daí a pergunta é, vão exonerar os funcionários? Vão ser punidos por isso? Porque tomaram uma decisão que é gravíssimo, não é uma decisão pequena. Nós estamos falando de um tema que tem a natural polêmica. A outra coisa é, eu tenho falado de recato e de institucionalidade. Nem que tivesse passado por todos os comitês do Ministério da Saúde, nem que a ministra tivesse assinado isso daí. Este é um assunto do Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional quem representa a população.
E a população brasileira tem o direito inalienável de decidir sobre esse assunto. A ponto até, na minha opinião, se o Congresso em algum momento achar que é um assunto que deve ser, por exemplo, colocado num referendo, um plebiscito, bom, que seja, mas não é um técnico do Ministério da Saúde que vai tomar essa decisão. Tampouco a ministra da Saúde. Daí a pergunta é, teremos medidas administrativas internas no Ministério da Saúde? Porque, convenhamos, não é uma ousadia, isso aí é um abuso. A outra coisa é, este assunto é do Congresso Nacional. Nós, tempos atrás, já discutimos que nem o Supremo deveria se meter nesse assunto, porque esse é um assunto de decisão popular. E quem representa o povo é o Congresso Nacional. Tem duas casas para isso. Perdão. Cauti, 30 segundinhos para fechar aqui. Eu só queria mostrar 3 imagens para a gente entender o tamanho do absurdo que a gente está vivendo. Em 2022, o Binha, só queria perguntar aqui. Em 2022, o TSE proibiu o então candidato Jair Bolsonaro de exibir um vídeo em que Lula defendia a legalização do aborto. Ou seja, censura. Isso foi em 15 de outubro de 22. Teve uma multa contra o então candidato Bolsonaro, que foi confirmada em junho de 23, mantida pelo TSE, ou seja, 6, 7 meses atrás, e hoje, fevereiro de 2024, temos o quê? O governo Lula autoriza aquilo que se chama, entre aspas, aborto legal em qualquer tempo gestacional, através de uma portaria, de uma nota técnica de 2 secretários desconhecidos eleitos por ninguém. Esse é o tamanho do desastre e do absurdo que estamos vivendo no Brasil. Censura e depois é feito exatamente aquilo que não se queria se mostrar.